Se existe um desenho que atravessou gerações, fez parte da infância de milhões de brasileiros e até hoje continua firme e forte na cultura pop, esse desenho é Scooby-Doo. Não importa se você nasceu nos anos 70, 80, 90 ou 2000, sei lá, em qualquer momento da sua vida você já se pegou assistindo esse desenho e dando risadas atrapalhadas incríveis desse cachorro medroso, que também sempre desvendava um bom mistério. Hoje a gente vai revisitar toda a história e toda a trajetória de Scooby-Doo, um dos maiores desenhos de todos os tempos, desde a sua criação lá nos anos 60 até os dias atuais. Então vem com a gente! Em 1969, a TV americana estava passando por um processo de pressões e regulações nos desenhos animados. E os produtores eles estavam precisando criar algo que fosse leve, divertido e que ao mesmo tempo prendesse a atenção das crianças da mesma forma que aqueles desenhos antigos prendiam, só que dessa vez de uma forma bem mais leve, bem mais tranquila para as crianças. Foi aí então que dois produtores da famigerada Hanna-Barbera, o Joey Ruby e o Dennis Pierce, eles tiveram a brilhante ideia, de criar um desenho animado juntando 4 adolescentes e um cachorro medroso em uma van e saindo desvendando mistérios e lendas por aí. A série ela foi batizada de Scooby-Doo, Where Are You? Ou como conhecemos aqui no Brasil, Scooby-Doo, onde tá você? A série ela estreou em 13 de setembro de 1969 e foi um grande sucesso imediatamente. A fórmula era bem simples. Em cada episódio, a turma ela se encontrava com uma assombração ou um monstro assustador, mas no final das contas eles acabavam descobrindo que tudo se passava ali de uma falcatrua, que era uma pessoa disfarçada. Essa estrutura ela acabou virando marca registrada da franquia e talvez um dos motivos que fez grande sucesso. Aqui em Terras Tupiniquins, o Scooby-Doo ele foi transmitido por diversos canais de TV e tudo começou lá em 1970 na TV Tupi, mas também passou na Rede Globo, na Record, no Tooncast, no Boomerang, no Cartoon Network, mas o lugar que ganhou mesmo os corações dos brasileirinhos foi no SBT, onde chegou a passar em diversos horários na grade de programação e também foi figurinha carimbada todas as tardes antes do programa Passa ou Repassa do Celso Portiolli, que, para quem não sabe, nos anos 2000, na época da TV Cruz, ele era um programa diário e passava nos finais de tarde para fazer um pré-aquecimento ali para o TV Cruz. E antes do programa do Celso Portiolli, passavam alguns desenhos da Hanna-Barbera, como por exemplo os Flintstones e o famigerado Scooby-Doo. Lá nos anos 70 e 80, o sucesso ele foi tão grande que Scooby-Doo ganhou diversas continuações. Vieram séries como, por exemplo, os novos filmes de Scooby-Doo, o show de Scooby-Doo e Scooby-Loo e os 13 fantasmas de Scooby-Doo. Nessa época, o estúdio experimentou diversas mudanças, como por exemplo, a adição do Scooby-Loo, o sobrinho do Scooby-Doo, entre muitas outras. Também foi nessa época que o desenho começou a fazer diversos crossovers com personagens de outros desenhos e tudo mais, o que também acabou virando uma marca registrada da franquia. Talvez foi toda essa mistura, né, de cultura pop, comédia, mistério, que fez com que o Scooby-Doo tenha ficado aí por mais de 2 décadas seguidas em evidência. Agora, para você poder entender um pouquinho do contexto histórico de Scooby-Doo, eu preciso falar para você quando o Scooby-Doo saiu ali do Hanna-Barbera e foi para os estúdios Warner. O que aconteceu? No ano de 1996, o Hanna-Barbera estava passando por uns processos judiciais ali e estava, infelizmente, com vários problemas financeiros. Foi aí que foi vendido o Turner Broadcast, lá para o Warner Bros. Então a Warner Bros. Passou a assumir ali o Hanna-Barbera como um estúdio dentro da Warner. E foi no ano de 2001 que oficialmente a Hanna-Barbera acabou sendo absorvida pela Warner Bros. Isso aqui foi só para você se recapitular no momento histórico que a gente está passando. No início dos anos 90, o Scooby-Doo ele já era um clássico ali, né, famoso, mas ele começava a dar vários sinais de desgaste. Foi então que a Warner Bros. Ela decidiu apostar em filmes animados,
lançando diretamente para VHS, diretamente para as fitas que a gente alugava ali nas locadoras. Foram vários clássicos e obras como, por exemplo, Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis e Scooby-Doo e a Bruxa Fantasmagórica, que assim, marcaram a época e trouxeram de volta o clima sombrio e o clima de mistério, que era mais da época do originalzinho ali, quando começou. Esses filmes, eles ajudaram a apresentar o Scooby-Doo para uma nova geração, toda aquela galerinha que estava crescendo nos anos 90. Bom, aí como eu vinha falando, as produções dos desenhos, elas ficaram até 2001 na mão da Hanna-Barbera. Dali pra frente, a Hanna-Barbera acabou sendo totalmente absorvida pela Warner Bros. Animation. No ano de 2002, o Scooby-Doo ganhou sua primeira adaptação live action para o cinema, dirigida por Raja Gosnell. O filme ele trouxe atores reais e o Scooby-Doo em um papel digital, ali, feito em CGI. Apesar de ter dividido críticas, ele foi um grande sucesso de bilheteria. Ele acabou virando um fenômeno entre o público infantil da época. E 2 anos depois, teve a continuação ali, Scooby-Doo Monstros à Solta. Paralelo a esses filmes, novas séries também elas foram surgindo com o tempo. Como, por exemplo, O Que Há de Novo Scooby-Doo, que marcou uma infância ali de quem cresceu nos anos 2000. E, assim, sem falar daquela abertura clássica gravada pela banda Simple Plan, que simplesmente virou um hino para quem curte Scooby-Doo. E é uma das músicas mais lembradas, umas aberturas mais lembradas em toda a franquia. Ao longo dos anos, o Scooby-Doo foi se reinventando, e vieram produções como, por exemplo, Scooby-Doo Mistério S.A., considerada uma das melhores séries da franquia, por ter uma trama mais séria e mais conectada. E também teve aquela série Be Cool Scooby-Doo, que apresentava um tom mais humorístico, mais leve, traços mais estilizados. Recentemente, foram lançadas mais animações de Scooby-Doo, como, por exemplo, em 2021, Scooby-Doo em Guess Who e também o spin-off Velma, que foi de 2023 a 2024. Mas esse último aí, ele recebeu diversas críticas e ele acabou sendo cancelado. Apesar das tentativas modernas dividirem o público ali, os mais conservadores e a galera nova, o Scooby-Doo ele segue firme. Mesmo depois de mais de 50 anos de história, ele continua sendo produzido, assistido e amado por milhões de pessoas. Se você tem saudade de Scooby-Doo, você pode reassistir os desenhos antigos e as primeiras temporadas, como Scooby-Doo Cadê Você?, nos canais Tooncast e Cartoon Network Brasil. Sem falar que você também pode encontrar alguns títulos nos streamings como HBO Max, Netflix e Hulu. Bom, se assim como eu, você é fã de Scooby-Doo, agora eu tenho uma notícia que vai te deixar muito feliz. A Netflix, ela anunciou em março de 2025 uma série live action baseada em Scooby-Doo ali, uma série do Scooby-Doo, que vai ter toda a turma junta e o Scooby. E dessa vez eles vão ter uma abordagem um pouquinho mais teen, focada naquele verão americano, sabe? Aqueles que a gente vê em filme, que a molecada vai acampar nos Estados Unidos. Basicamente é aquilo, envolvendo ali um mistério sobre um filhote de dog alemão. Pelo que eles falaram, a série vai ter 8 episódios, mas ainda tá sem data definida de lançamento. E eu tô muito ansioso. No final das contas, o Scooby-Doo, ele não é apenas um desenho. Ele se tornou, assim, um marco e um clássico na infância de praticamente todo mundo. Ele é um ícone cultural, ele que atravessa gerações e se reinventa ao longo dos anos sem perder aquela essência legal. Um cachorro medroso, 4 amigos e uma van misteriosa e a certeza de que no final, todo monstro assustador nada mais é do que alguém por trás de uma máscara. Se você gostou desse vídeo, eu peço que, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Eu agradeço de coração pela sua audiência, muito obrigado mesmo. Eu te vejo num próximo vídeo, até mais.